Bom dia a todos. Na aula de hoje eu vou mostrar mais uma ferramenta GIS, tá? Que são Geographic Information System. Eu estou usando aqui o Mapinf como software. E a grande vantagem do GIS, como você sabe, é a possibilidade de você manipular objetos espaciais, né? Objetos espaciais aí que podem ser pontos, né? Eu tenho aqui, por exemplo, esses pontos que vocês estão vendo no mapa, as bases comunitárias da Polícia Militar em São Paulo. Podem ser linhas, né? Vocês estão vendo aí, ah, por exemplo, as linhas divisórias. Na verdade, são polígonos aqui, né? Dos distritos policiais. Um exemplo de linha, por exemplo, seriam estradas ou ruas, né? E a gente pode fazer ao redor desses pontos, polígonos e linhas, círculos concêntricos, né? Então, são áreas, né, em volta desses equipamentos, por exemplo, em volta das bases comunitárias, de N metros, N quilômetros, milhas, enfim, qualquer seja a unidade, né? São círculos sucessivos. E o que você pode fazer depois, ele monta esses anéis, né, circulares em volta dos equipamentos, e você pode contar, por exemplo, que população você tem debaixo daquela área. Ou então, quantos crimes, né, você tem debaixo daquela área. Então, vou mostrar aqui rapidamente, a gente está falando aqui das bases comunitárias. Eu tenho o tal do ring buffer das bases comunitárias. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, em torno de cada base comunitária, eu pedi para o Mapinfo me fazer círculos, né, de 50, 100, 150, 200, etc., se não me engano, até 400 metros. E eu tenho aqui, por exemplo, uma base de dados antiga de furto de veículos no estado. Então, a gente vê, né, a distribuição dos furtos de veículos, né, dentro de cada um dos anéis. E isso, ao mesmo tempo, para cada uma das bases comunitárias. Então, é difícil para a gente dizer, ver no agregado, né, o efeito das bases. Aonde que se concentram, né, a maior parte dos furtos, né? Quer dizer, vamos aí um pouquinho de teoria. A gente sabe que tem alguns equipamentos que são atratores de crimes, por exemplo, shopping centers, faculdades, né? Quer dizer, a gente acredita, estações de metrô, a gente acredita que esses tipos de equipamentos atraiam crimes ao seu redor, né? Você tem muita gente lá dentro, os alunos vão para a faculdade, deixam o carro estacionado no entorno ali por horas, então o criminoso sabe que tem, né, tempo para atuar, etc. E você tem tipos de equipamento, por exemplo, câmeras de segurança ou as bases comunitárias, como a gente está mostrando aqui, que, ao contrário, são repulsores de crimes, né? Então, será que isso funciona? Para que tipo de crime? A partir de que momento, né, ele deixa de ser um atrator ou um repulsor de crimes? Então, para tudo isso, a gente pode usar os círculos concêntricos, porque o que é bacana? Você pode calcular as estatísticas, né, dentro de cada um. Então, você vê aí a quantidade de bases comunitárias, né, que eu tenho em São Paulo, são algumas aí dezenas, e a olho nu é muito difícil você fazer isso, né? Mas com o software GIS, você vai lá, estou aqui entrando em ferramentas tools, né? Eu tenho aqui uma das ferramentas, essa de construção dos círculos concêntricos, e eu posso calcular, depois eu vou mostrar como construir, eu posso calcular as estatísticas, né, dentro de cada um desses círculos. Então vamos pegar aqui, por exemplo, esse buffer, né, que eu construí em torno das bases comunitárias. Está aqui. Tá? E eu vou pedir para ele me dar a quantidade de casos vamos lá para o meu furto de veículos, né, que caem, né, cujo centroide, né, daquele ponto do furto de veículos, caem dentro desses círculos
concêntricos. Eu vou pedir para ele me dar o gráfico. Vamos ver o que ele produz aqui. Muito bem, né? Então, como a gente esperava, você vê que as bases comunitárias funcionam aparentemente como um repulsor de crime. Você tem pouquíssimos casos de furto de veículos, né? Aqui cerca de 75 nos primeiros círculos, né, de 50 metros ao redor da base, e ele vai aumentando, né, a quantidade de casos até aqui cerca de 300, 350 metros, depois estabiliza, né? Então você vê que tem um limite, né? A partir de certa distância, o efeito protetor aí da base comunitária estabiliza ou diminui, né? Então é óbvio que o bandido não vai roubar o veículo na frente da base, ele vai, né, tentar se afastar. Então por que eu digo aparentemente, né? Deixa eu pegar aqui agora a tabela com as estatísticas. O que a gente está vendo? É óbvio que conforme eu vou aumentando os círculos, eu vou aumentando a área, né, de cada um deles, porque cada um é sucessivamente maior do que o outro. Então, além de calcular a contagem de casos absolutas, eu podia também ah, calcular aí a densidade relativa de crimes ah, por área, né? Ah, só de curiosidade, vamos ver se dá tempo. Se sobrar depois eu faço isso aqui no Mapinfo, mas você pode fazer aqui em tables e computar uma nova variável. Mas então é isso, só chamar atenção, né? Você pode ver aí esse fenômeno da atração ou da repulsão, tanto em termos absolutos como em termos relativos, né? Calculando a densidade de crimes por área. Mas vamos lá, deixa eu pegar algum outro exemplo desde o começo para vocês verem como faz. Já vimos com base comunitária. Deixa eu pegar aqui e construir desde o começo em volta dos shoppings, né? Shopping centers são considerados atratores criminais, né? E aqui eu estou lidando com pontos, né? Shoppings e bases, mas você não precisa ser com pontos, como eu disse, né? Eu posso construir buffers, essas aqui são as favelas de São Paulo, são cerca de 1.800 favelas. Eu posso construir os buffers, né, também em torno de polígonos, né? Como eu disse, então não precisa ser pontos. Eu posso construir em torno de linhas, enfim, qualquer tipo de objeto espacial. Deixa eu tirar aqui as favelas, foi só para exemplificar. Voltar ali para os meus shopping centers, né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é selecionar, né, os meus pontos de interesse. Então, vamos lá, pegar aqui e eu estou pedindo para selecionar todos os objetos de shoppings centers em São Paulo. Está aqui, vocês viram que o quadradinho vermelho significa que eles estão selecionados. Aí eu vou lá em Tools, eu vou pedir para construir, né, criar os círculos concêntricos. Já tem aqui uma escala pré-definida, né, então eu estou pedindo aqui para ele criar num raio, né, de 50, 100, 150, etc., até 350, né, metros, né, ao redor dos shoppings. Isso poderia ser outras unidades, como eu falei, né? Você pode escolher aí também a forma, né? A suavização, enfim. E eu posso pedir também direto aqui dessa janela para ele calcular as estatísticas, né? Vamos lá, estatísticas de furto de veículo cuja centroide cai dentro, né, do círculo. Ou então, pelo menos parcialmente, vamos mudar um pouquinho aqui dentro do círculo. Vou pedir o gráfico disso. Ok. Eu já tinha criado uma tabela, estou pedindo para ele fazer sobrescrever aquela tabela anterior. Bom, por algum motivo aqui, ele pegou a tabela de bares, eu devo ter pedido errado ali. Vamos tentar de novo. Não são bares, são shoppings.
Bom, tá aqui. Eu já tinha criado anteriormente, para não perder tempo. A gente está vendo aqui os ring buffers, né? Em torno dos shoppings. O que eu quero saber é a quantidade de furtos, né? Em torno dos shoppings. Então, se shoppings realmente são atratores de furto. Vamos lá. Vou pedir, então, para ele calcular a estatística. Então, selecione a tabela. Então, quero ring buffer de shopping. Ok. Tá. E o dado o que eu quero usar são furtos de veículos. Isso aí. Vamos lá. Ver se ele faz direito agora. Está aqui. Então, aparentemente, você vê em termos de quantidade de casos absolutas, não confirma a nossa tese, né? Parece que os shoppings também, próximo dos shoppings, você não tem né, muitos fluxos de veículos a partir de 150 metros, né? É que você começa a aumentar o número de casos. Vamos ver lá o dado relativo. Então eu já tinha calculado, né? Olha que interessante. Eu tenho aqui a área de cada círculo concêntrico e eu tenho a quantidade de casos absolutos, né? De furtos de veículos. E eu pedi para ele, eu usei essa coluna aqui para não ter que criar outra, mas você vê aqui eu tenho essa densidade relativa. Você vê 0,477, depois cai para 141, 184, 152, e no fim 122. Né? Então você vê que, do ponto de vista de densidade relativa, comprova, né? Quer dizer, aparentemente você tem mais furtos por metros quadrados, né? Dentro dos 50 metros. Né? Depois vai reduzindo um pouquinho, aqui sobe e tal, e no último raio, né, 350, cai. Então, sempre olhar as duas coisas, né? Tanto a quantidade absoluta quanto a densidade relativa de casos. Então é isso por hoje. Ver se tem mais alguma coisa importante. Lá no ChatGPT eu sempre peço, né? Para quem quiser, tiver interesse, pode fazer a mesma coisa, né? O que é e para que serve os círculos concêntricos, né? E especialmente aí nesse contexto da segurança pública, mas eu posso usar para outros contextos também, né? Estudos ambientais, né? Então, por exemplo, na área da defesa civil, eu tenho lá morros, né? Que são áreas de risco. Quer dizer, que quantidade de população eu tenho vivendo em torno de 500 metros dos morros, ou 1000 metros, e assim por diante. Ou então, em termos de atendimento, né, de cobertura, eu vou criar uma delegacia de polícia nessa rua. Né? Então, vamos ver que população essa delegacia vai estar cobrindo. Eu vou criando aí meus ciclos concêntricos, né, na escala que eu quiser, e eu vou ver que porcentagem, que quantidade de população essa delegacia vai cobrir. Então, você vê que tem diversas outras finalidades, né? Não serve só para contar crimes, né? Você pode contar a população, outros fenômenos. Espero que tenham gostado. Se inscrevam-se no canal, curtam, etc. E tal. Muito obrigado.